Insuficiência coronariana. Bom, para iniciarmos a aula sobre insuficiência coronariana, vamos começar com a parte anatômica das artérias coronárias, que são os vasos que irrigam o coração. Vamos iniciar com a artéria coronária direita, que inicia no ósseo da coronária, com um ramo para o nó sinoatrial e ramo para o cone arterioso. Seguindo no sulco atrioventricular, dá-se origem ao ramo marginal direito, que supre a margem direita do coração. Essa artéria continua para a face posterior do coração, emitindo o ramo interventricular posterior, que desce no sulco interventricular posterior, suprindo ambos os ventrículos. Já a artéria coronária esquerda passa entre a aurícula esquerda e o tronco pulmonar. Ela tem uma extensão com cerca de 4 milímetros, chamado tronco da coronária. Divide-se em ramo interventricular anterior, que passa ao longo do sulco interventricular, suprindo ambos os ventrículos. E ramo circunflexo, que segue o sulco coronário na margem esquerda até a face posterior do coração, originando a artéria marginal esquerda, que supre o ventrículo esquerdo. Existe uma variação na denominação dos ramos principais e alguns ramos menores que são a continuidade dos maiores. Em relação à inervação, o coração apresenta duas inervações, uma extrínseca, dada através do nervo vago, e uma intrínseca, dada pelo complexo estimulante do coração, nó sinoatrial, nó atrioventricular, fascículo atrioventricular e ramo subendocárdico. Aterosclerose. Vamos iniciar falando sobre a aterosclerose. A aterosclerose é um processo crônico e contínuo caracterizado pelo entupimento da artéria e eventual formação de trombos, caracterizado pelo acúmulo de lipídios e elementos fibróticos. Numa visão ampliada das coronárias, podemos observar que ela tem 3 camadas: a túnica externa, a túnica média ou muscular e a túnica íntima ou interna. Esta camada mais interna é composta por células escamosas. Quando o sangue transporta um nível mais elevado de colesterol ou moléculas de gordura por um longo período, essas moléculas tendem a se instalar na superfície da artéria. Elas são absorvidas pelas células endoteliais e formam uma placa entre a túnica média e a túnica interna. À medida que as placas crescem, espalha-se ao longo das paredes da artéria, formando um inchaço que se projeta para o lúmen, resultando em redução do fluxo sanguíneo. Às vezes, as células epiteliais podem se romper em algum ponto. Isso ativa as plaquetas, que começam a formar fios de fibrina, que com o tempo forma-se um coágulo. Este coágulo obstrui o fluxo sanguíneo e pode levar à isquemia, que é o estado que o fluxo coronariano não é suficiente para suprir a demanda metabólica do tecido miocárdico e posterior necrose do músculo cardíaco. Fatores de risco: hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, tabagismo, aumento do índice de colesterol no sangue, obesidade, sedentarismo, idade e antecedentes familiares. Então, um paciente que apresenta qualquer tipo de placa de gordura em algum ponto de suas artérias coronárias vai desencadear algum sintoma. E esses sintomas vão depender do tamanho do bloqueio da artéria. Quanto menos sangue passa no vaso, maior será o dano. As apresentações clínicas podem ser angina estável, infarto sem supra de ST e infarto com supra de ST. O principal sintoma é a dor anginosa, que pode ser classificada em 4 classes. A classe 1, atividade física habitual como caminhar, subir escadas, não provoca angina. A angina ocorre com esforços físicos prolongados e intensos. A classe 2 tem uma discreta limitação para atividades habituais. Classe 3, limitação com atividades habituais. A angina ocorre ao caminhar um quarteirão plano ou subir um lance de escada.
e a classe 4 é a incapacidade de realizar qualquer atividade habitual sem desconforto. Se confirmado angina, segue-se com investigação diagnóstica, história e exame físico. Fase 1, presença de doença aterosclerótica e seus equivalentes. Fase 2, aplicação de score de risco. E fase 3, identificação de fatores agravantes. Os exames mais comuns disponíveis para diagnóstico complementar ou confirmatório são o eletrocardiograma, enzimas cardíacas, ecocardiograma, tomografia e ressonância magnética cardiovascular e cineangiocoronariografia, que é o exame padrão ouro. A cineangiocoronariografia consiste em um exame invasivo que examina os vasos sanguíneos do coração e identifica possíveis obstruções. O eletrocardiograma fornece informações relevantes para melhor opção terapêutica e estratificação prognóstica. É o exame mais rápido e de baixo custo e geralmente solicitado para casos de dor torácica. Pode apresentar duas alterações: infarto sem supra de ST e infarto com supra de ST. A angina instável tem capa fibrótica fina, que é rompida pela velocidade do sangue, fazendo com que o núcleo lipídico seja exposto e o trombo seja formado. Se tem ruptura das células, tem um infarto, a coronária que passa por fora manda um pouco de sangue, o subendocárdio vai sofrer. Infra de ST, corrente de lesão subendocárdica. Se o trombo obstrui toda a luz, não chega sangue para os tecidos. Temos um supra de ST, porque o tecido vai ter lesão. Corrente de lesão subepicárdica. Troponina detecta quando tem morte celular. Nesse caso, os pacientes são submetidos a tratamento farmacológico e no infarto com supra de ST são submetidos a cineangiocoronariografia e, se confirmar obstrução, posterior angioplastia, procedimento invasivo. Tratamento farmacológico. Os que reduzem os sintomas e melhoram a qualidade de vida são nitratos de ação curta, antagonistas dos canais de cálcio, trimetazidina e ivabradina. Os que reduzem a incidência de infarto e aumentam a sobrevida são antiagregantes plaquetários, estatinas, bloqueadores beta-adrenérgicos e inibidores da enzima conversora de angiotensina 1. Tratamento terapêutico invasivo. Há alguns aspectos que definem o benefício do procedimento invasivo. Isso inclui benefício na mortalidade a longo prazo e melhora do prognóstico do paciente. A angioplastia coronariana transluminal cutânea ou angioplastia com balão é um procedimento destinado a restaurar o fluxo de sangue das artérias coronárias que foram estreitadas ou obstruídas pelas placas ateroscleróticas. Antes do procedimento, o paciente é monitorado e sedado e o procedimento pode levar de 30 minutos a 3 horas. O médico anestesia a área da virilha e insere uma agulha na artéria femoral. Um fio-guia é passado através da agulha e levado através do sistema arterial até o coração. A agulha será retirada e substituída por um catéter maleável. Neste momento, o paciente recebe um anticoagulante para evitar risco de formação de coágulos. O procedimento é monitorado por um exame de raio-x chamado fluoroscópio. O médico retira o fio-guia e posiciona a ponta do catéter dentro da artéria coronária a ser tratada e injeta um contraste, permitindo com que o bloqueio seja captado. Assim que o bloqueio é identificado, o médico introduz um fio-guia flexível dentro da artéria, desliza um catéter balão sobre esse fio, posiciona no local do bloqueio, infla e desinfla várias vezes, empurrando a parede do vaso, restabelecendo o fluxo sanguíneo através da artéria. Um outro método é o stent coronariano.
é um pequeno tubo feito de tela de arame colapsado, colocado em cima do balão desinflado, que mantém a artéria aberta após expandido e preso no local desejado. Após o procedimento, é só retirar o fio-guia e o catéter, colocar uma ligadura de pressão sobre a artéria femoral para prevenir o sangramento e observar a recuperação do paciente. Cirurgia de revascularização do miocárdio. Neste procedimento, é ligada uma veia ou artéria saudável de outras partes do corpo na artéria coronária obstruída. O cirurgião cortará o externo e moverá a caixa torácica para chegar ao coração. Durante o procedimento, o sistema circulatório do paciente será conectado a uma bomba de circulação extracorpórea, uma máquina que executa temporariamente as funções do coração e pulmões, permitindo parar o coração para que o cirurgião possa suturar o enxerto no local. Geralmente, é usado o enxerto da artéria torácica interna do tórax ou a veia safena da perna. Para a artéria torácica interna, é desviada a extremidade inferior até a artéria coronária após a obstrução e suturado. Para a veia safena, o cirurgião sutura uma extremidade para a aorta e a outra extremidade para o vaso obstruído um pouco além da obstrução. Após as ligaduras, é dado um sinal elétrico para restaurar os batimentos cardíacos e temporariamente é colocado um marca-passo. Assim que o coração toma um ritmo normal, a máquina cardiopulmonar é desligada e o tórax é fechado e suturado.